Resolvendo o seguinte exercício. Considere uma usina de potência a vapor que opera em um ciclo de Rankine ideal com reaquecimento. A usina mantém a caldeira a 7.000 kPa e o ponto de reaquecimento a 800 kPa e o condensador a 10 kPa. O título da mistura na saída de ambas as turbinas é 93%. Determine a temperatura na entrada de cada turbina e a eficiência térmica do ciclo. Então, mesmo padrão do exercício anterior. Sempre que a gente tem um exercício assim, eu gosto de desenhar primeiro a planta, porque depois eu consigo me situar para fazer o diagrama TS. Então, a gente tem um Rankine ideal com reaquecimento, ou seja, a gente vai ter uma turbina que vai comprimir o nosso fluido de trabalho para a caldeira, daí da caldeira ele vai mandar para a nossa turbina de alta pressão. Da turbina de alta pressão, o fluido ele vai ser reaquecido, na nossa caldeira e vai para a turbina de baixa pressão. Ter uma turbina de alta e uma de baixa não quer dizer que tenham duas turbinas fisicamente, só quer dizer que dentro da turbina a gente tem uma parte de alta e uma parte de baixa pressão. E daí sai da turbina de baixa e vai para o condensador. Do condensador para nossa bomba de novo. Do condensador para nossa bomba. Daí, dando nome aos bois. Bomba, caldeira, turbina de alta pressão, turbina de baixa pressão, turbo de baixa, condensador. E daí vamos fazer os nossos pontos. Vamos fazer vermelho. De 1 para 2 a gente vai ter uma compressão isentrópica na bomba. De 2 para 3, uma adição de calor a pressão constante. De 3 para 4, uma expansão na turbina de alta. De 4 para 5, um reaquecimento do nosso fluido, ou seja, uma adição de calor ainda a pressão constante. E de 5 para 6, outra expansão isentrópica. Vou puxar esse cara pro lado aqui para fazer o nosso diagrama TS, esboçar o nosso diagrama TS. Diagrama TS. T e S. T e S. Fazer a nossa curva de saturação aqui da água, que, como todos já sabem, é o ponto crítico. Então, o que a gente sabe? O que a gente tem aí? A gente vai ter três pressões. Ó, linha de pressão. A pressão de alta é a maior pressão na bomba. Então, de 2 para 3, a gente tem uma pressão, que é a maior pressão que a gente tem. De 4 para 5, a gente tem a pressão intermediária. E de 6 para 1, a gente tem a pressão mais baixa. Então, a gente vai ter três pressões diferentes no nosso ciclo. Fazendo elas aqui, ó, de 1 para 2, compressão isentrópica na bomba. 1 para 2. 2 para 3, adição de calor a pressão constante.
vai lá até o nosso vapor superaquecido. 2 para 3, 3 para 4. Ele falou que o título na saída de ambas as turbinas é 93. Então a gente vai ter uma mistura 4, isso que é isentrópico de aqui não vai ser T5, não vai ser igual a T3, porque a gente tem título diferente. Então vou puxar esse cara um pouco mais para cá. T5, T6. Esse cara aqui também tinha que ser um pouco mais para baixo. T6. 5 e 6. Então, P1, a gente tem que P1 e P2. A gente conhece P1 e P2, ele falou aqui, a usina mantém a caldeira a 7.000 kPa, ou seja, se mantém a caldeira a 7.000 kPa, a temperatura 2 e 3 é 7.000 kPa. Escreve aqui, 7.000 kPa. 4 e 5, o ponto de aquecimento 800 kPa. Então essa pressão aqui é 800 kPa e o condensador a 10 kPa. Linha de pressão aqui, 5 para 6 tem a mesma pressão. Então 10 kPa. Como é que a gente vai determinar a eficiência térmica do ciclo? A gente vai precisar dos calores adicionados, rejeitados e dos trabalhos da turbina e trabalho na bomba. Então, de 1 para 2, a gente tem o trabalho na bomba. De 2 para 3, a gente tem Qin referente ao 2 para 3 e a gente vai ter outro calor adicionado que vai ser aqui, 4 para 5. Então, Qin, eu vou chamar de Qin 2 e Qin 1. Ou seja, o fluido saiu da turbina e passou na caldeira, a gente vai ter que colocar combustível, a gente vai ter que pagar para aquecer esse fluido de novo. Então vai ter aí um calor adicionado. E trabalho na turbina, a gente tem aqui, de 3 para 4. Trabalho na turbina 1, que é a turbina de alta. E o trabalho na turbina 2, que é o trabalho na turbina de baixo. Então, escrevendo isso, a gente tem que... Vou começar pelo trabalho na bomba. Trabalho na bomba 1 é igual a entalpia, né? H2 menos H1. Qin total é igual a Qin 1 mais Qin 2. Qin 1 vai ser H3 menos H2 e Qin 2 vai ser H5 menos H4. Já posso fazer isso aqui direto? Então eu escrevo que H3 menos H2 mais Qin 2 H5 menos H4. E daí saída do Qin eu vou para trabalho na turbina. Trabalho na turbina total é igual ao trabalho na T1 mais o trabalho na T2, que é igual a trabalho na T1 H3 menos H2 mais H3 menos H2, turbina de alta, trabalho na turbina de baixa H5 menos H6. E o Qout está aqui, eu não representei. Qout H6 menos H1. Qout H6 menos H1. Indo para o Excel para resolver isso aqui com números. E para ter uma resposta, né?
a gente vai fazer essa tabela. Então, uma tabela de 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pressão. Pressão em Pascal. Temperatura em Kelvin. Título. Sem unidade. Entalpia. Joule por quilograma. Joule por quilograma. E entropia. Joule por quilograma Kelvin. Joule por quilograma Kelvin. Então, o que a gente tem lá no nosso esboço? P1 é 10 kPa, que é igual a P6. Então, 10 e na 3. 10 e na 3, que é igual ao P6. O que mais? Ctrl Tab, né? Facilita. Ó, P2 é igual a P3, que é 7.000 kPa. 7.000 e na 3, que é igual a P3. E 4 e 5, 800, vou olhar aqui para não me confundir, 800 kPa. Ponto de enriquecimento, 800 kPa. Então, 800 e na 3. P4 é igual a P5. Temperaturas. O que ele passou das temperaturas para nós? Nada. Então, ele passou o título. O título da mistura na saída de ambas as turbinas é 93%. Então, a gente tem Q4, que é 93%, e Q6, que é 93%. Então, Q4 e Q6. Q4 é igual a 93%, que é igual a Q6. E o título no ponto 1 é 0, porque está em cima aqui da curva da linha de saturação. 0. É isso daí que temos por enquanto. Tá, então a gente consegue iniciar já, ó, prop psi, temperatura T, dP e Q da água, 318. Vou copiar esse cara aqui e vou mudar, em vez de temperatura, eu quero entalpia. E o mesmo esquema aqui, ó. Em vez de temperatura, eu quero entropia. 1 para 2 a gente tem uma compressão isentrópica. Alt Tab para visualizar. 1 para 2, compressão isentrópica. 2 para 3, pressão constante. 3 para 4. E a gente consegue calcular aí, ó. A gente já tem a entropia, então a gente consegue os outros pontos. T. Vou copiar o T aqui, ó. Só que a gente tem que tomar cuidado que esse ponto de cima, ele tá a temperatura em função da pressão e do título. Aqui eu tenho que mudar, ó. Eu quero pressão, a temperatura em função da pressão e da entropia. Então, pego o meu título aqui, ó, troco aqui para S e arrasto para cá, 319. Agora eu posso pegar esse cara aqui que eu mudei antes, Ctrl C, venho nessa tabela aqui, ó, Ctrl V, em vez de temperatura, eu quero, entalpia. Um pouco maior, é isso daí. Aqui a gente não tem, porque isso aqui é um líquido subresfriado. Agora, o que fazer com o ponto 3 e o ponto 4? O que fazer com o ponto 3?
Ó, se a gente for olhar o desenho, o TS, o ponto 3, a gente tem a mesma entropia do ponto 4. E a gente não consegue agora calcular o ponto 3. Mas a gente tem recurso para calcular a entropia do ponto 4, depois puxar para cá e calcular o que falta aqui. Então, ó, a temperatura do ponto 4, a gente tem pressão e título, a gente consegue calcular a temperatura. Então, eu vou pegar lá, ó, o primeiro ponto que eu calculei temperatura em razão de P e o título, dou um Ctrl C, copio aqui, e dou outro Ctrl V e copio aqui. Então, ó, ele calculou a temperatura em razão da pressão e do título. É isso daí. Eu consigo calcular também os outros pontos a partir dessa mesma fórmula. Ó, P e Q. Vou dar P aqui, aqui. E a entropia também, ó. P e Q, aqui e aqui. E agora, o que faltava para nós calcular o ponto 3? A entropia, né? Como eu falei, a entropia no ponto 3 é igual ao ponto 4 e ao ponto 5 é igual ao ponto 6. Então, 3 é igual ao 4 e o 5 é igual ao 6. T, dp e S, ó, o ponto 2 a gente calculou a temperatura dp e S, então posso dar um Ctrl V, um Ctrl C, Ctrl V aqui, a mesma coisa na enthalpia, ó, enthalpia dp e S, e o mesmo esquema eu posso calcular, eu posso fazer aqui, ó, PIS, ponto 5, PIS, do ponto 3, vou copiar aqui embaixo, e eu calculo o nossa enthalpia. Eu vou botar um menos aqui, ó, só para falar que eu não consigo calcular o título. O que falta daí? O que o exercício pede? Ó, a gente definiu todos os nossos estados, ó. Determine a temperatura na entrada de cada turbina e a eficiência térmica. Então, a temperatura na entrada de cada turbina. Na entrada de cada turbina, a gente quer T3 e T5. Então, T3 e T5 tá aqui, ó. 646 e 689 Kelvin. Se eu quero isso em graus Celsius, T3 vai ser igual a isso aqui, menos 273,15, e T5 menos 273,15. Então tá aqui, ó. T3 em graus Celsius T3 em graus Celsius e T4 em graus Celsius e T5 em graus Celsius. T5 em graus Celsius. Primeira parte respondida. E agora a gente vai pro... Vamos ver o que ele pediu? Eficiência térmica do ciclo. Para recalcular a eficiência térmica, a gente precisa do Qin do Qout ou dos trabalhos nas turbinas. Então, vou calcular o nosso Qin. Começar calculando pelo... Não, vou começar pelo trabalho na bomba. O trabalho de bomba vai ser igual a... O que a gente escreveu lá? Trabalho na bomba H2 menos H1. Confere? H2 menos H1. Então, eu vou pegar aqui. Igual H2 menos H1. O que mais? Trabalho Qin. Ó, vou seguir a sequência. Trabalho na bomba, daí agora a gente vai pro Qin. Qin H3 menos H2, H5 menos H4. Vou botar aqui, ó. Qin é igual H3 menos H2, H5 menos H4. Confere? H3 menos H2, H5 menos H4. Eu vou lá na minha tabela. H3 menos H2 mais H5 menos H4. Trabalho na turbina.
trabalho na turbina vai ser H3 menos H4 mais H5 menos H6. Foi o que eu escrevi aqui, ó. H3, ó, que eu viajei, ó. É H3 menos H4. Eu tinha escrito H2. Então vamos corrigir aqui, ó. H3 menos H4, H5 menos H6. Trabalho na turbina é igual H3 menos H4, H3 menos H4 mais H5 menos H6. E nosso Qout é igual a H6 menos H1. O que acontece aqui? O trabalho líquido tem que ser o mesmo calculando das duas formas. Então, trabalho líquido, trabalho na turbina menos o trabalho na bomba. Outro trabalho líquido aqui, ó, pelos calores, Qin menos Qout é igual a Qin menos o Qout. Trabalho igual. Eficiência termodinâmica vai ser calculada por... O que é eficiência termodinâmica? NTH é igual a trabalho líquido sobre calor adicionado. Qin, trabalho líquido, na verdade, sobre Qin. 37,57%. É isso daí. Exercício feito. Valeu.